Olá, pessoal. Amaury Zanforlin, diretamente aqui do vlog do Zanforlin, hein? E, mais uma vez, ao vivo aqui, nessa live extraordinária com o Dr. Lindenberg Gonçalves, que hoje vai comentar sobre denúncias aí da empresa Giga System. Continua o assunto da empresa Giga System. Essa semana, alguns vereadores falaram bastante e criticaram bastante ainda a falta de informações e esclarecimentos sobre essa empresa Giga System. É o tal de o aditivo é para a empresa, que é para outra empresa, e esse assunto está na cidade, está na Câmara Municipal, na Justiça, no Ministério Público, na verdade, e a gente pede para o Dr. Lindenberg Gonçalves comentar essa situação. Doutor, por favor. Olá, tudo bem, Zanforlin? Todos que estejam acompanhando neste momento e os que venham acompanhar posteriormente, né? Que todos estejam bem. E vamos, mais uma vez, né, virar uma página de um livro chamado Araçatuba e caímos em um novo capítulo, né? Agora falarmos da Giga System. Tem uma situação grave em Araçatuba, de uma contratação feita pelo município, né, e que contratou uma empresa que tem trazido assim, sérios problemas a Araçatuba, que agora, diante de tantas polêmicas que estamos presenciando, né, hoje existe uma denúncia na Câmara, que será lida agora na próxima segunda-feira, e vão analisar se recebem a denúncia para investigar o prefeito sobre a contratação dessa polêmica empresa. Inclusive, eu consegui separar, me chegou essa informação aqui, um parecer que, novamente, essa denúncia vai entrar na segunda-feira. O senhor confirma, doutor? Confirmo. Houve uma denúncia, né? E já existe um parecer do jurídico da Câmara e segunda-feira o presidente da Câmara tem que colocar para votação, seja para no final arquivar ou constituir uma comissão, né? O presidente da Câmara Municipal de Araçatuba está obrigado a colocar essa denúncia à leitura no plenário. Eu tive lendo essa denúncia e desse novo parecer, doutor, a assessoria jurídica está indicando que o endereço indicado que teria um hotel no local, na verdade, a documentação diz que não é no endereço do hotel, é em outro endereço. De alguma forma dizendo que não confere a denúncia dizendo que o endereço da empresa é um hotel. Eles estão dizendo que, na verdade, não é um hotel. O endereço é diferente. Então, nós estamos diante esse fogo cruzado, a população está no meio deste fogo e, até este momento, não sabemos, na verdade, qual é a verdade, né? O vereador Boato, ele já levantou essas questões diversas vezes e dando informação que essa empresa ela está situada num local que é um hotel. Chegou até a se cogitar a possibilidade de ser uma igreja também, né? Então tem essa situação. O vereador, quando ele pratica um ato e faz um pronunciamento, tem fé pública, é uma informação pública. Inclusive, em uma entrevista que o vereador prestou a uma página de Facebook aqui da cidade, ele afirmou que por diversas vezes ele e a pedido dele ligaram neste lugar e lá constatou que se tratava de um hotel. Então, eu fico até então com a informação do vereador. Ele é o responsável por uma fiscalização e detém fé pública. Ele sabe do que está dizendo, a princípio eu creio nisso, né? Todavia, eu não dou tanta credibilidade ao que o jurídico da Câmara diz.
né? Aí é uma informação que o jurídico da Câmara passa, nesse momento, como um órgão investigativo que não o é, para dar um parecer, para fundamentar o seu parecer. Agora, quais provas eles extraem disto? Eles foram até o local? Eles pediram para que uma equipe fosse até o local? Eles ligaram nesse local? Não há essa informação no parecer jurídico. Então, para mim, o jurídico da Câmara, eles estão, assim, estão usurpando a competência do Legislativo e dando pareceres que acabam levando o Legislativo ao erro. Eu tive acesso aqui às páginas do parecer e, realmente, pelo que eu li, a Câmara não esteve no local. Eles estão sustentando que a informação juntada é isso. E eu vou ler um trechinho aqui. No parecer, o jurídico está dizendo assim, abre aspas, sustenta o denunciante que o endereço fornecido como sede da empresa, Avenida Miriam, 311, Sala 41, Carapicuíba, é, na realidade, um hotel. Aí o jurídico complementa dizendo assim, o que causa espanto e fortes indícios de futuras fraudes. Fecha aspas, né? Essa afirmação, continua, não se comprova pela simples análise do documento acostado à folha 56. Realmente fui lá verificar as folhas 56, tem esse documento anexo aqui, onde se verifica que o hotel, na verdade, não é na Avenida Miriam, e sim na Avenida Inocêncio Seráfico, número 8 do centro de Carapicuíba, não sendo o mesmo endereço da empresa Giga System, né? Agora, eu fico pensando, o senhor que tem essa experiência, como constatar isso se não for no local, né, doutor? Primeiro, como constatar se não foram no local? Em segundo lugar, veja você algo muito estranho. A empresa suspeita que consta na denúncia, qual é? É a Giga System ou é um hotel? Veja que a investigação que eles deram sobre a localidade, alguma coisa dessa natureza, seria vinculada a um hotel. Porque eles até agora não investigaram a empresa, onde que ela está. Então, é algo muito contraditório, né, esse parecer. O objeto da denúncia é a contratação feita pelo município para contratar uma empresa chamada Giga System, e não o hotel. O hotel está com uma suspeita de ali não ser uma empresa, e ser um hotel, ter uma atividade e uma empresa diversa. Daí, eles passaram a investigar o hotel, onde que o hotel está, onde que ele existe, onde que ele não existe, é muito vago. Bom, onde que está essa empresa, afinal? Eles estão dizendo que essa empresa está na avenida, deixa eu confirmar aqui, está na Avenida Inocêncio Seráfico, número 8, no centro de Carapicuíba. Aí eu fiquei me perguntando, como que os denunciantes chegaram ao endereço da Avenida Miriam e agora estão falando que é em outro endereço? Então, seria o mais correto aí, diante estas informações, o que o próprio vereador Boato veio sustentando antes, inclusive encaminhou uma denúncia ao Ministério Público, formar uma comissão processante e investigar. Com essa comissão processante, estaria chamando todos os responsáveis da empresa, estariam tendo a possibilidade de fazer uma diligência até o local, constatar as veracidades e daí ter fundamento e embasamento para dizer se essa denúncia está certa ou está errada. Esta investigação não compete ao jurídico da Câmara, mas à Câmara Municipal.
ao legislativo, à comissão a ser formada. Então, o jurídico ele está usurpando a competência dos vereadores, e estão declinando interpretações de provas, sem que se forme o processo, sem que se forme o contraditório e ampla defesa, diante de uma divergência de endereço que eles estão levantando. A parte denunciante diz que a empresa está situada em um hotel. Então, há um indício, né, de fraude, de ilegalidade, que compete aos vereadores investigarem. Nessa sustentação, eu creio que seria o suficiente para se receber a denúncia. Veja bem, só o fato do vereador Boato, à época, ter feito muitas vezes esse comentário, inclusive apresentar uma denúncia na Câmara e a Câmara própria arquivar sem votar, só ali já levou o conhecimento de todos, e todos os vereadores deveriam atuar de ofício, sem qualquer provocação. Poderiam ter feito um requerimento ao prefeito, pedindo informações, poderia fazer, na verdade, um requerimento de uma formação de uma comissão especial para se investigar essa questão por parte do próprio vereadores e irem até esse local. Teriam várias coisas a serem feitas, e não simplesmente ter como base um parecer jurídico. O que cabe ao procurador da Câmara? Dizer se essa denúncia está regular, se existem mínimos fatos ali relatados, sem qualquer formalidade, que não se pode exigir formalidade, se os documentos necessários para a denúncia foram apresentados conforme o decreto 201 de 65, né? Eram coisas desse tipo que o jurídico tinha que verificar se o processo estaria em ordem para que os vereadores pudessem averiguar, analisar se teria fundamento ou não. Então, assim, o jurídico, repito, ele está usurpando, não só nesse caso, em todas as denúncias, a competência do legislativo. Veja bem, eles agora tomaram a preocupação de se analisar o endereço dessa empresa Giga System, dizendo que naquele local não é aquilo, que aquilo é outra coisa, etc. Tal. Procuraram se preocupar em escrever 2, 3 linhas para falar sobre esse assunto. Quando eu fiz a denúncia na Câmara Municipal sobre a compra dos veículos, um dos questionamentos que eu apresentei é que naquele endereço indicado pela empresa, ali não era uma empresa, era uma residência. E o jurídico da Câmara diz que isso não teria fundamento, porque bastaria apresentar os documentos comprovando que essa empresa existe. Eles não deram importância se ali naquele local existiria uma empresa ou não. E o porquê agora eles se preocuparam em tratar dessa questão de forma específica? Eu penso que é muito estranho. Olha, e só para finalizar o comentário sobre o endereço, eu que acompanhei as denúncias anteriores, eu achei esse parecer com fatos novos. Eu fiquei me perguntando aqui, muita gente deve ter observado, que para o vereador e o atual denunciante ter apontado essa Avenida Miriam, é porque essa Avenida Miriam estava constante no contrato, isso é correto? Exatamente. E por que agora vem com o outro endereço? Não é verdade? Que se pode, Pois é. Porque o endereço pode ser alterado a qualquer hora, né? Então, agora, é algo muito estranho. Eu, por hora, levando em consideração a fé pública que tem o pronunciamento de um vereador, né? Eu fico com o pronunciamento que o vereador Boato teve à época, que eu creio que esse denunciante que fez essa denúncia, que será lida na próxima segunda-feira, tomou como base. Então fica o registro aí, que essa inconsistência, porque se houve já denúncias anteriores apontando esse endereço Avenida Miriam,
Nunca ouvi falar desse outro nome aí. E agora eles vêm com essa novidade, eu achei estranho. Outra coisa que eu vou colocar na telinha aqui para as pessoas verem, que é um outro trecho que está dizendo, também uma outra inconsistência. Qual que é? Que o vereador Boato, por acaso, da primeira vez que ele tocou o assunto, ele fez uma ampla explanação documental sobre de quando tinha sido criada a empresa, justamente dia antes da assinatura do contrato, né? Tipo, fizeram a empresa, criaram a empresa num dia e no outro dia já fizeram o contrato. Não, posterior, o inverso. Foi o inverso, foi o posterior, né? Assinaram o contrato, isso é. E depois, então, assinaram o contrato e depois criaram, né? E aí ficou definida essa data. E agora estão vindo aqui com uma informação nova, o jurídico está aqui, dizendo que, na verdade, a data apontada na denúncia não é essa, porque a ficha cadastral, inclusive eu lembro do vereador mostrando a ficha cadastral, confirmando as datas, agora estão apresentando uma folha dizendo que a data não é 16/9/2020, e sim 14/6/2018. Aí eu falei, a cabeça deu tilt. Então, aí nós temos que ver primeiro a data desse documento que o jurídico apresentou e a data, né, que quando faz a expedição lá, gera um número de uma certidão na JuSesp. Aí temos que ver a data que o jurídico apresentou e a data desse documento que foi expedido pelo denunciante, que eu creio que ele deve ter usado aí os mesmos documentos do vereador Boato, né? E aí tem uma questão. Nós poderemos ter uma empresa filial e depois, né, ter a matriz e as filiais. Essa ficha cadastral, ela está baseada na matriz ou alguma filial? Porque eu creio que essa empresa tem filiais, ela presta serviço em outras localidades. Inclusive, quando o vereador Boato ventilou isso na imprensa e tudo, eu procurei fazer algumas consultas na internet, eu achei alguns orçamentos dessa empresa no Ceará. Então, eu creio que essa empresa ela tenha filiais no Brasil e no próprio estado de São Paulo. Então, eles podem ter pego ali a ficha cadastral da matriz, dizendo que é 2018, e a filial que assinou o contrato aqui ser posterior, eles tentando desvirtuar o foco. Né? Então, nós temos que olhar essas coisas que podem acontecer. No Brasil, acontece de tudo. Depois, posteriormente, o doutor quiser dar uma analisada nesses anexos que eles juntaram aqui, que eu estou achando diferente dos anteriores, das primeiras denúncias, né? E outra coisa que eu queria comentar também com o doutor, deixa eu colocar aqui na tela novamente para procurar o trecho aqui rapidamente. Eles estão dizendo que... Deixa eu achar o trecho aqui rapidinho, aqui, quem sabe faz ao vivo, hein, doutor? Informação, o empenho é conceituado, tá? Total, importante sanitar, que é apresentado. O jurídico está dizendo, aqui, portanto, o jurídico está dizendo que o denunciante atual, ele utilizou uma cópia fiel da denúncia anterior. Isso, eu li esse parecer e falo a respeito disso. Por isso que eu creio que esse denunciante dessa denúncia que será lida segunda-feira deve ter se baseado com os mesmos documentos, né? O jurídico deu esse parecer. Ocorre que isto é insignificante, não modifica nada. Os fatos são verídicos ou não? Dá subsídio para uma investigação ou não?
independente de usar um documento de uma outra denúncia ou não, não desqualifica a denúncia. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal decidiu em um habeas corpus que todas as questões que não se encaixem no decreto 201 de 65, ou seja, o decreto 201 de 65 trata de todas as questões e surge uma determinada situação que não tem a previsão no decreto para ser decidida. Aplica o Código de Processo Civil. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal remete, no caso das questões que o decreto federal seja omisso, à aplicação do Código de Processo Civil. O que diz o Código de Processo Civil? Que é lícito obter prova emprestada de outro processo. Então, isso já é o suficiente para descaracterizar essa falácia, essa tese do jurídico. O jurídico também está afirmando que a denúncia não cabe porque ela já está sendo investigada pelo Ministério Público. Esta é uma outra aberração. Em 2021, eu não quero acreditar que em 2021, tá, nós tenhamos a ideia que o judiciário supre ou substitua a competência do legislativo. Eu não quero acreditar nisso. Isso é uma aberração. Sabe qual é o maior problema nisso tudo? É que a Câmara Municipal de Araçatuba, não a partir de agora dessa denúncia, mas a partir de todas as denúncias que lá foram apresentadas, a Câmara Municipal ela se tornou híbrida. Jurídico mais plenário. Prevalência, opinião jurídica. Desprezo, parecer ou opinião legislativa. Nós temos hoje um legislativo híbrido e quem manda é o jurídico. Os vereadores estão em Araçatuba, embora no voto popular, meros fantoches. Eles se tornaram uma marionete do jurídico. Eu falo isso em qualquer lugar. Se tornaram uma marionete do jurídico da Câmara. A Câmara Municipal se tornou um legislativo híbrido. Quem está decidindo pelos vereadores, quem está tomando decisões pelo plenário da Câmara Municipal é o jurídico. Isso, infelizmente, é o que acontece. E não vamos aqui tapar o sol com a peneira. E quero complementar também mais um pronunciamento do jurídico aqui, que chama atenção, um exemplo, falar que não adianta denunciar porque já está na justiça, então para que tem a Câmara? E agora, ainda, ele desqualifica a denúncia dizendo o seguinte, abre aspas, o denunciante juntou vários documentos relativos ao certame licitatório, mas não traz qualquer indício ou afirmação do cometimento de irregularidades. Afirma ter juntado documentos, justificativa da contratação, ou dados de 2020 assinados pelo prefeito e secretária. Os únicos documentos datados, né, que ele coloca aqui, justificado encontram-se nas folhas tais, né, assinados pela secretária de Saúde. Não há nos autos qualquer documento assinado pelo prefeito. Portanto, verifica-se que a denúncia não preenche os requisitos previstos no inciso 1, artigo 5º do Decreto-Lei de 67. E conforme o entendimento do mestre Tito Costa acima, transcrito, se esse mínimo não tiver atendido à denúncia, será inepta e não poderá ser aceita. Antes do mérito aí, ele está dizendo tudo isso, doutor. Veja, você falou Tito, eu pensei que você ia falar Tite. E aí eu teria que dizer que o único que até agora ainda a gente pode aguentar é o Tite da seleção brasileira.
Ô, jurídico da Câmara Municipal, o que tem que fazer com vocês? Ó, é o mestre Tito Costa. Pois é, pois é. Aí eu tenho que mandar um monte de primaveras para eles lá. Ai, meu Deus. Zanfolim, vamos lá. Nós temos, na Câmara Municipal, um regimento interno. O próprio jurídico da Câmara Municipal ofende o regimento interno da casa. Ora, nós estamos falando de rito. Um rito pré-processual sem qualquer formalidade. O que o cidadão deve apresentar? Uma petição escrita em um pedaço de papel higiênico, guardanapo, de pão. ou até verbal. Chegar lá e ele tem o direito de chegar na Câmara Municipal, na secretaria, narrar verbalmente aquilo ali. Tem que ter uma pessoa que tem que reduzir aquilo a termo, ele assina e pronto. Ou ele, num pedaço de guardanapo, ele escreve o que tem que escrever e apresenta lá, junto com RG, CPF, título de eleitor e um comprovante de endereço. Ponto final. Provas. Quais são as provas que ele tem que apresentar? Nenhuma. O próprio regimento interno diz que cabe ao denunciante indicar as provas. Olha, Zanfolim, eu não tenho qualquer interesse em sentar no banco escolar. De novo, não. Eu não tenho mais psicologia para isso. Tá? Mas, sempre que eu tenho dúvida sobre o significado, a terminologia de uma palavra, eu me socorro ao pai dos inteligentes, que é o chamado dinossauro. Olha, eu já chamo até de dinossauro, tanto que eu chamo um vereador lá de dinossauro. Então, nós temos que analisar que indicar as provas é diferente de apresentar as provas. O próprio regimento interno dá a faculdade ao denunciante de apenas indicar. Os vereadores que aprovem essa denúncia, que tirem o traseiro dessas cadeiras e vão à busca das provas. É para isso que a comissão é formada. O jurídico da Câmara está ofendendo o regimento interno da casa. Aí ele diz, não apresentou os fatos conforme o decreto tal. Ele indicou que houve uma contratação, que essa contratação vem eivadas de suspeição, que, inclusive, o próprio endereço da empresa coloca tudo em dúvida. É o suficiente a uma investigação. E se dali os vereadores apurarem que há outras ilegalidades, o que consta na denúncia, nesta denúncia feita na Câmara Municipal, não fica limitado ao que está escrito, mas todo o bojo provatório adquirido, conquistado, buscado pela comissão processante. Não pode o jurídico dizer agora que essa denúncia é inépta, porque não existe inépcia para uma denúncia administrativa, ela não exige forma. Não exige forma. O regimento fala relatar os fatos, os acontecimentos, e não a tese jurídica, como ele disse aí. Indicar as provas e apresentar os documentos mínimos, RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, como eu repito. E foi justamente que ele apresentou, e repito aqui, para finalizar esse ponto, o denunciante juntou vários documentos relativos ao certame licitatório. Aí ele vem com aquela história, mas não traz qualquer indício, essa eu não entendi, não traz qualquer indício ou afirmação de cometimento de irregularidades. Sabe, aí o vereador vê isso e não faz nada, né?
A partir do momento que o gestor do município faz a contratação de uma empresa e esta empresa está atrelada a um endereço duvidoso, que é público e notório em nossa cidade, que esta empresa teria um prazo para treinar todos os funcionários e colocar o serviço em prática, que seria de 2 meses, 1 mês, não me lembro bem, e já se passou aí um longo tempo, e todos os serviços não foram prestados, pagaram por esse serviço, houve aditamento para mais e não para menos, não há o indício de ilegalidade? Aí é a questão do livre convencimento, da análise das provas. Os vereadores, eles têm que se ater às provas ali apresentadas como indício, dentro dos fatos narrados na denúncia, que não tem qualquer critério de requisitos, tá? Basta 2 linhas falando, houve uma contratação com a empresa suspeita, os vereadores já devem investigar. É a partir desta premissa que nós temos que observar. Caso fuja disso, os vereadores estão caindo numa omissão. Eles estão caindo no desleixo e descaso aos votos que receberam na urna, voto popular. Eles estão para representar a sociedade e não para obedecer o cajado do pastor jurídico da Câmara. Eu como cidadão, eu observo que o jurídico parece que virou um advogado particular do prefeito, sabe? Porque escreve só na retaguarda. Mais um texto só eu quero comentar. Na desqualificação da denúncia, eu acho que o jurídico tinha que parar de ficar tentando desqualificar o denunciante, fazer um levantamento e trazer os fatos. Aqui ele vem no último, antes dele falar que é totalmente inaceitável a denúncia, ele fala assim, que em função que ficou nítido que ele copiou conteúdos da denúncia anterior, ele diz, abre aspas, portanto, a nítida intenção de, através da presente denúncia, alterar a tipificação dada por denunciantes anteriores para, pelos mesmos fatos, ver o prefeito processado em 2 artigos do Decreto-Lei 67, com ritos e competência para julgamento totalmente diferentes, o que não é possível legalmente. Sabe, eu fico perguntando que papel que é desse jurídico. Essa fala do jurídico, ele próprio se contradizeu com a fala anterior, que ele disse que o denunciante não apresentou um embasamento legal. Eles próprios estão reconhecendo que houve um embasamento legal do denunciante de acordo com outro dispositivo do decreto e não aquele utilizado pelo vereador Boato e Rosaldo, né, que também assinou uma outra denúncia para o arquivo. Então, assim, eles disseram, olha, eles só estão se baseando no mesmo fato, então o fato existe, já desqualifica a falácia do jurídico. Eles falam, olha, estão usando aqui o mesmo fato para aplicar um dispositivo diferente. Então, eles estão reconhecendo que na denúncia desse denunciante agora, existe lá um dispositivo legal como apontado que o prefeito violou. Veja que esse trechinho, ele é o coração desse parecer para desqualificar tudo que o jurídico falou. Entendeu meu raciocínio? Sim, ou seja, ele tem fatos. Tem fatos e tem um dispositivo jurídico, que não era obrigatório, que não tem proforma. Não é a denúncia administrativa ali, não é proforma, não tem formalidade. Agora você falou sobre a questão desta defesa insistente, peremptória
do prefeito municipal. Como eu disse, a Câmara Municipal se tornou um legislativo híbrido, vereadores e jurídico, e quem manda é o jurídico, mas que mexa com o brio dos vereadores, que eles não admitam, eles sabem disso. Por outro lado, não é de hoje. Eu já ouvi isso muitas vezes, muitas. Em outras legislaturas, que o próprio vereador Arlindo sempre sustentou que a Câmara Municipal tinha se tornado um puxadinho da prefeitura, do gabinete do prefeito. Essa é a pura verdade que se estende até hoje. Essa é a pura verdade. E nós não temos, em realidade, um parecer isento. O que deveria ter nesse parecer? Apreciamento de um requisito de uma denúncia. Denúncia número tal, apresentada pelo denunciante tal, contra o prefeito municipal, defende em síntese tal assunto. O processo está em ordem, segue RG e CPF, comprovante de endereço e título de eleitor, nos termos do decreto 201 de 65. Estando em ordem, coloco o processo à disposição dentro da sua legalidade para o que entenderem melhor. Ponto. Era uma folha, é verificar a legalidade do preenchimento dos requisitos da denúncia e não avançar o mérito. E nesse avanço que eles deram, eles caem em contradição. Realmente, esse papel que o jurídico exerce, ele é muito contraditório e eu vou um pouco além como munícipe para fazer uma crítica que o jurídico tinha que fazer o seu verdadeiro papel, né? De defesa, sim, das leis, da casa, mas primordialmente em defesa e orientação do cidadão. Mas o que a gente vê é um assistencialismo para o prefeito em função do prefeito, em função do poder, sabe? É como se o jurídico ali da Câmara Municipal se transformou no juiz das pessoas que tentarem criticar alguma coisa. Não sei o que o doutor acha. Não é nem o juiz das pessoas que tentam, é o juiz contra as pessoas que tentam. Pois é. E eu separei mais um trecho aqui, doutor, finalizando esse parecer de 8 páginas, a conclusão aqui, um trechinho final, abre aspas aqui do parecer. Portanto, a nosso ver, não há como serem, através da presente denúncia, serem enquadrados como infrações político-administrativas, pois já estão sendo apuradas como crime de responsabilidades pela autoridade competente. Aí, caso não entendo assim, vossas excelências podem seguir aí o rito seguido no processo da denúncia, de acordo com o artigo 5º de 67. Sempre esse 67. O órgão competente está se referindo à justiça. O crime de responsabilidade, ele é julgado pela justiça. Agora, você consegue, Zanfurlin, enxergar um crime de responsabilidade sem antes tenha acontecido um ato de infração política administrativa? Não dá, Eu pergunto. Não dá. O crime de responsabilidade é a consumação da infração praticada pelo chefe do executivo. Nós não estamos aqui a discutir o crime de responsabilidade, mas o ato que acarretou o crime de responsabilidade, que é o ato de infração política administrativa, que consta no artigo 4º do decreto 201 de 67, não é 65, é 67, combinado com o artigo 4º do regimento interno da casa.
a situação é outra. Nós não vamos analisar uma penalidade criminal ao prefeito municipal, mas o ato de infração política administrativa que acarreta o seu afastamento ou a sua cassação da prefeitura. O assunto é outro. Eles estão mudando o foco. Eles estão mudando toda discussão. O que é um crime de responsabilidade? São todos os atos contrários à lei, à Constituição Federal, às constituições do Estado ou à lei orgânica do município. Se o presidente da República viola a Constituição Federal, ele ofende um dispositivo constitucional e acaba praticando um crime de responsabilidade. Mas antes da consumação do crime de responsabilidade, ele praticou um ato infracional. Não cabe infração política administrativa contra o presidente da República. É o próprio crime de responsabilidade, no artigo 84 da Constituição Federal. O governador do Estado de São Paulo, ele viola a Constituição Federal ou a Constituição Estadual. Ele comete um crime de responsabilidade, que responde pela Assembleia lá e tudo mais, e formando uma comissão junto com componentes do Poder Judiciário. E é julgado, como aconteceu no Rio de Janeiro. O prefeito municipal, ele ofende a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a lei orgânica do município ou qualquer outra lei, ele comete o crime de responsabilidade. Ele é julgado pelo tribunal, pelo judiciário, pelo crime, mas pelo ato político, a infração política administrativa, ele responde na Câmara Municipal. O decreto 201 diz que o crime de responsabilidade é julgado pelo judiciário, independente da Câmara Municipal, independente do Legislativo. Então, não afasta o poder legislativo se o judiciário está apurando. Não afasta o judiciário se o legislativo está apurando. Cada um dentro da sua área. Veja só, nós temos um caso recente, Zanfoni. A minha denúncia que gerou uma comissão processante. Ela esteve processada na Câmara Municipal e está na Justiça. Eles não usaram, no meu caso, esse argumento. Nem se atreveram, claro. Outra coisa, o fato de estar na Justiça já não é um grande indício de algo errado? Esse é um outro ponto para se analisar. Vamos além. A minha memória não é curta, viu, Zanfoni? Vamos além. No ano retrasado, para o ano passado, nós enfrentamos um escândalo em Araçatuba, chamado #Tudo Nosso, que a Polícia Federal entrou na prefeitura, em várias repartições da prefeitura, fez apreensões de documentos, de computadores, prisões e tudo mais. Teve um vereador que apresentou na Câmara um pedido de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. E foi instaurada essa Comissão Parlamentar de Inquérito quando tudo já estava sendo investigado pela Justiça. Se estar na Justiça é um impedimento para que os vereadores investiguem, o porquê foi instaurada uma CPI à época para investigar o prefeito? Fica essa indagação.
Então, nós estamos vendo assim que eles estão acuados diante de tantas ilegalidades, tantas irregularidades, e estão dando tiro para todo lado. O pior de tudo, a sociedade, no meio desse fogo cruzado, está pior do que segue em tiroteio. Com certeza, os políticos, essas CPs, elas acontecem conforme o interesse político, né? Vivemos aí no cenário da ocasião. É exatamente a ocasião. Se a ocasião diz que interessa, aí a lei permite. Se não interessa, eles procuram alguma coisa para dizer que não cabe. E assim, essa Câmara segue, e não só essa Câmara, as câmaras municipais do país, né? Ontem, finalizando aqui, doutor Lindenberg, com quase 1 hora aqui de live, muito produtiva, quero te agradecer mais uma vez por todos esses esclarecimentos e também da gente não deixar aí essa chama da sociedade apagar. Ela precisa crescer cada vez mais, participarmos cada vez mais, e esse seu desprendimento de estar aqui comentando, orientando a sociedade, esclarecendo pontos obscuros, é de uma grande importância para a sociedade. Nós estamos aqui gravando ao vivo nesse momento, mas com certeza isso vai ficar registrado, e é isso que eu tenho comentado. Mesmo que a gente não tenha divulgado ou divulgue muito a live no momento, a gente repercute isso aí na semana toda, nos grupos, com as pessoas, para cada vez mais informar as pessoas. E, finalizando meu comentário, ontem eu passei pela Câmara Municipal, e eu sempre gosto de fazer uma palavra franca, que, com devido respeito, mas também com toda a franqueza característica de uma sociedade indignada, a Câmara Municipal de Araçatuba, da região e do Brasil, passa longe de ser a casa do povo, de representante do povo. Deixo os seus comentários finais e, claro, mais algo que o senhor queira aqui estar abordando. Eu agradeço, estarei sempre sim à disposição, e eu penso que a população ela tem que ser melhor assistida, e a população tem que fiscalizar, tem que ter uma participação maior. Nós temos, no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que o poder emana do povo, representado por seus representantes escolhidos no voto popular. Infelizmente, Araçatuba não foi feliz até hoje na escolha de seus representantes, seja no Legislativo, seja no Executivo. Espero que um dia acertem, um dia melhorem. Eu creio que essa última eleição que passou foi uma tentativa de melhorar. Eu creio que o espírito da população, dos eleitores, era que mudasse, tanto que teve uma mudança de 2/3 no Legislativo. Mas, na prática, não mudou muita coisa. Há necessidade que a população participe mais nas redes sociais, que estejam assistindo às sessões da Câmara, mais chatas que sejam, mais que dê vontade de vomitar. É importante que acompanhe, pelo menos uma vez por mês, acompanhe os assuntos polêmicos e assistam. Está no YouTube, está no Facebook, está na televisão. Daqui a pouco eu espero que a Câmara abra e nós tenhamos a oportunidade de reunir um grupo e ir até lá e mostrarmos a nossa indignação. Nós temos ali vereadores que não querem fazer nada pelo povo. E a Câmara Municipal se tornou a casa dos vereadores e não a casa do povo. Né? Fica esse registro meu também, né, para que um dia possam ouvir o que Lindenberg pensa, né, e está aí registrado. Daqui 10 anos, 30 anos, saberão o que eu penso.